jornalista Fátima Botto recebeu formação religiosa católica e espírita, conforme a crença dos seus pais. Fátima frequentou a igreja, Fátima fez primeira Eucaristia, Fátima frequentou aulas de catecismo, mas na vida adulta, aos poucos, Fátima se tornou evangélica. Atualmente, morando na Espanha, a jornalista Fátima Botto se dedica completamente às causas da sua fé, atuando e semeando a religião evangélica junto a diversas comunidades espanholas ao lado do seu marido, também evangélico. Vamos ouvir o seu depoimento sobre a formação religiosa e a vida política. Me batizei em 2002, começou minha caminhada em Aracaju. E aí foi uma caminhada bem interessante que eu me encontrei. E tive um encontro maravilhoso com esse Deus vivo, com Jesus Cristo, que havia me dado a oportunidade, a ressurreição e a vida. E comecei uma nova etapa. É um divisor de águas na minha vida, porque hoje eu me dedico, até hoje, não é? O meu dia a dia, em tudo, eu gosto de estar diretamente conectada com o lado espiritual dessa dimensão. Comecei a entender a política através das notícias de injustiça, dos fatos que me tocavam como um sinal que ali não estava, que precisava, necessitava de uma mudança, de uma política que tornasse algum setor mais. Muito cedo eu despertei, muito cedo para esse lado. Meu primeiro poema, que eu participei de um concurso, um festival de poesia do Norte e Nordeste, que eu ganhei em terceiro lugar, que eu me inspirei na obra de um artista plástico de Aracaju, falhou a memória de novo, que tinha o cabeça chata, Eurico Luiz, foi quem eu me sentei uma vez num festival de São Cristóvão, eu comecei a imaginar aquelas figuras que ele retratava, qual era o significado e aonde ele queria chegar, e comecei a escrever um poema chamado Caquinho, foi que me deu o terceiro lugar. Negra, sofrida, criança raquítica, louca, perdida, produto da noite, da carne, da mísera vida. A que geração você pertence? Criança roubada, odiada. E o poema é longo, e por aí vai. E esse poema me deu o terceiro lugar no festival de poesia no Ateneu, um festival que ocorreu lá, mas que era um festival a nível de Norte e Nordeste. E eu interpretei esse poema, e esse poema faz parte do meu livro Os Quatro Cantos do Ser. É Caquinho, inquieta, não é? É curiosa, inquieta, estudiosa, é, um pouco uma rebeldia sem causa, um foco na conquista, no futuro, na uma busca muito grande de conhecer, de ser, de saber. Nunca tive, nunca fui uma pessoa com vontade muito de ter, era mais de ser.
de ser, de saber, de crescer. O ter, para mim, era uma consequência que poderia acontecer ou não. Minhas brincadeiras eram fortes, era de defender, de levantar bandeira, de subir no palanque, de tribuna, de escrever poesia. A minha primeira poesia foi com 9 anos de idade, foi a respeito de uma cobrinha no jardim. E aquela cobrinha, coitada, ali passando para lá e para cá, as pessoas pisavam naquela cobra. Essas coisas assim da vida. Sinalizavam o meu, a minha vontade de servir. Eu sou um pouco introspectiva, que parece que não, mas sou, pela busca desse conhecimento, de me enriquecer. Eu gosto muito do silêncio, eu gosto muito de ficar. É um pouco da minha mãe isso, né? Que minha mãe dizia: meu silêncio é a minha liberdade. E eu sou um pouco assim também. Me identifico muito com essa frase dela. Eu gosto muito de ficar quieta, de ficar penetrar, de ler, de penetrar nas coisas, de desenvolver um raciocínio sobre determinada coisa que está acontecendo, entender a história das coisas. Por exemplo, a gente fez uma viagem recentemente para a Hungria, para a Áustria e para a República Tcheca. O que me encanta é saber onde esses países se encontram, como eles, o que é que se passou, né, na história, como eles conquistaram, como eles fizeram, aquele povo. Eu gosto de ver a cidade, de ver o cotidiano da cidade. Então, a nossa viagem é muito assim, de uma pesquisa do, do costume, da cultura de um povo ali, assim. Muito embora a gente nem sempre com as tradições a gente se envolve, né? Mas a gente gosta de saber, de conhecer o porquê e o para quê.